Você sabia, pessoal, que tem como evitar a demência de um jeito fácil, simples e pode ajudar não somente na parte cerebral, mas desenvolvimento social, familiar, trabalhista, pessoal. Infelizmente, é uma das situações que as pessoas não querem tratar. Se você não tratar o que eu vou te falar, infelizmente, sim, pode ser o início de uma demência. Você deve ter algum familiar, algum conhecido, ou mesmo pode estar acontecendo com você agora. Dificuldade de concentração, raciocínio, memória. Isso pode ser em qualquer idade, mas principalmente na terceira idade acontecer. E quanto antes você tratar o que eu vou te falar, maior a chance de você prevenir isso. Pessoal, a perda auditiva é o principal fator modificável para evitar a demência. Existe o fator não modificável, que é a genética. Pode ter algum parente seu, um pai, uma mãe, um avô que tem demência, você tem uma maior chance de apresentar também. Só que não é certeza que vai apresentar, mas pode ter maior chance. Isso é imutável, é genético, mas tem o setor modificável, você consegue modificar isso de prevenção. E isso está relacionado a um médico otorrino, que é a parte auditiva. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas ainda negligenciam a audição. Pode virar uma situação, um conflito, uma piada, um transtorno com a pessoa e principalmente com os familiares. Você já deve ter reconhecido alguém, se você tiver uma dificuldade de escutar, a pessoa falar para você, você está velho, você está surdo, você não entende, você não escuta, você é desatento, você não presta atenção. Ou você ter alguém da tua família com isso, e não vou mais conversar com aquela pessoa não entende o que eu falo mesmo, eu estou aqui falando, ela não presta atenção. Pessoal, isso gera muitos transtornos, tá? Até vou mostrar para você daqui a pouquinho um gráfico para você ver quais são os principais efeitos, mas eu queria voltar na situação da demência. Uma das principais doenças relacionadas à demência que você deve já ouvir falar, que é o mal de Alzheimer, né? Que realmente ele pode sim ser um dos fatores se você não tratar a audição. Vamos entender, pessoal. A gente escuta pelo ouvido um som, uma fala, uma música, a conversa das pessoas pelo ouvido, correto? Só que a gente entende esse som que veio captado pelo ouvido no cérebro. Ou seja, você chega menos informação do teu ouvido para o cérebro, aquela área responsável pela tua audição atrofia. Por isso que muitas pessoas vêm aqui no consultório, consultam online, doutor Paulo, eu não escuto mais nada. Geralmente vem com familiar, falar a verdade, né? Vem com familiar conta isso pra gente, né? Olha, não escuta mais nada, a gente quer resolver, quer melhorar, quer solucionar esse problema de audição. Então, primeiro, temos que fazer o quê? Fazer um exame que chama otoscopia, ou seja, vai colocar um aparelhinho, você deve ter feito com certeza, se passou um otorrino, a gente vai ver o ouvido por dentro, certo? O principal fator de diminuição da audição é acúmulo de cera, tá? Principalmente aquela pessoa que tem mania de usar cotonete, que ela acha que tirou a cera porque ficou ali manchadinho na ponta do algodão, mas provavelmente ela empurrou e só saiu metade da cera ali. Então, tem muitos pacientes que vêm no consultório, olha, faça uma lavagem que minha família, eu não escuto, quero melhorar isso aí. A gente vai ver, tem um pouco de cera ou não tem cera nenhuma, não era o motivo. Mas se for a cera, a gente resolve aqui no consultório mesmo rapidamente. Daí temos que avaliar também se não tem perfuração de tímpano, ou seja, aquela membrana aqui, ó, não está perfurada. Geralmente pessoas que têm infecções de ouvido ou teve algum trauma ou fica ali cutucando o ouvido por dentro também pode perfurar. E provavelmente vai ser cirúrgico, né? Mas a grande maioria não tem nada ali. Daí é necessário fazer um exame de audição. Até por sinal, vou deixar um link na descrição desse vídeo que eu converso com uma fonoaudióloga, ela explica um pouco mais como que é feito esse exame. Não dói, é tranquilo, é feito numa cabine, você coloca uns fones no teu ouvido, você fica ali silencioso,
fica escutando o som e levanta para ela a sua mão, conforme você vai escutando, ela vai mudando a frequência e também o volume desse som, tá? Ela vai começando para entender de cada lado, fazer esse comparativo. E além disso, ela vai também fazer com você testes para você ver se você não somente está escutando o som, mas se entende o que está sendo falado. Então ela começa a falar várias palavrinhas para você. Começa com monossílaba, né? Ou seja, pá, tá, cá, e ver se você pode repetir para ela. Se tiver dificuldade, ela falar de sílabo, patá, catá, vai ver se você repete também. E além disso, ela vai ver como que está a membrana do teu tímpano. Nesse exame, que é super necessário para a gente vai conseguir entender se você escuta corretamente em todas as frequências de som, desde grave, na frequência da fala ou na frequência de agudos, e também qual o volume que você escuta. O ideal acima de 25 decibéis. Mas é comum, com a nossa idade, nós começarmos a perder na frequência de agudos. Por isso que as pessoas começam a perceber, tem dificuldade de escutar alguns sons, apitos, celular tocando tem dificuldade, campainha tem dificuldade. E também a gente consegue perceber que sons agudos, ou seja, crianças, mulheres, sons de vozes de mulheres, voz de criança, é um pouco mais difícil se fosse uma voz, por exemplo, uma voz grave de homem, por exemplo, também. E outro detalhe, observe isso, ambientes abertos. Ambientes abertos é um transtorno para essa pessoa. Se tiver mais pessoas conversando, num almoço de família, num jantar de negócios, num ambiente mais aberto, a pessoa tem dificuldade, que ela está escutando, mas não está entendendo aquilo, né? Mas no ambiente fechado, o paciente vem no consultório, atendo em Curitiba, né? O paciente, doutor Paulo, eu estou te escutando. Mas por que também, provavelmente, né? Porque uma voz grave, um ambiente fechado, até eu, a pessoa, talvez o familiar, ele não tem competições de sons. Isso é importante a gente entender o paciente. Então a gente escuta pelo ouvido, só que entende pelo cérebro. Então quanto menos informação chega no ouvido para o cérebro, aquela área atrofia. E se essa pessoa tem alguma alteração na audiometria, na audição, e foi indicado para ela algum tratamento que pode ser medicamentoso, existe remédio, cirurgia, sim, existe cirurgia, mas a grande maioria pode ser indicado um aparelho de audição. E isso, infelizmente, ainda é um grande tabu para muitas e muitas famílias e pessoas também. Por exemplo, pessoal, se você tem dificuldade de enxergar, o que você vai ser indicado para o teu oftalmo, para você usar? Óculos. E você tem vergonha de usar óculos? É fácil no primeiro momento? Você não parece que você está flutuando quando está andando? Eu já usei óculos, pessoal. Veja meus vídeos antigos. Eu já usei óculos. Fiz cirurgia de miopia uns anos atrás. Consegui me livrar, mas daqui a pouco provavelmente vou ter que usar, que vou ter outra alteração normal no nosso envelhecimento, que é enxergar de perto, né? Essa ainda não tenho dificuldade. Mas a miopia, usei desde criança óculos, né? De criancinha, 9, 10 anos, nem lembro mais. Usei até meus 38 anos. Sim, pessoal, usei quase mais de 30 anos óculos. E a pessoa que tem dificuldade para andar, ela não usa bengala? Se ela não andar, ela vai cair, correto? Então essa dificuldade é muito grande, né? Então, você tendo alteração na audição, é muito bem, sim, indicado o aparelho. Existem vários tipos de aparelho, né? Existe aquele aparelho que o paciente sempre quer, que é aquele menorzinho, que fica dentro do ouvido. Não aconselho para a grande maioria das pessoas, tá bom? Que eu vejo muito paciente incomodando com esse tipo de aparelhinhos pequenininhos, fica lá dentro, ele pode coçar, infeccionar, é difícil às vezes sair, o paciente tem dificuldade. Eu aconselho esses aparelhos aqui, ó, são bem pequenininhos, ó, que tem um fiozinho e a pessoa coloca aqui atrás e não tem uma grande dificuldade não, tá? E vai melhorar esse paciente muito, pessoal. E é legal que a gente pode, às vezes, sugerir para fazer alguns testes, né? Ela pode, com o aparelho, por exemplo, fazer alguns testes gratuitamente, levar para casa esse aparelho, ver se realmente funciona para ela. Ela vai em ambientes externos, trabalho, faculdade, se for o caso, escola, se também no cinema, no shopping, no restaurante, ou seja, ela vai ter essa percepção quanto isso melhora e principalmente a família informar isso e ela observar isso, quanto isso pode melhorar. E sim, pessoal, existem vários trabalhos científicos que dizem melhorar a audição previne, diminui a chance de ter Alzheimer, demências, outras situações de cognição, memória, raciocínio e também
entendimento. Vou mostrar para vocês aqui, se você ficou até o final do vídeo, esse gráfico aqui que eu prometi para vocês. Olha aqui, pessoal, as principais consequências de uma perda auditiva. Veja se você observa com você já acontecendo ou alguém da tua família também, né? Olha aqui, pessoal. Então, consequências de uma perda auditiva. Vamos lá? Diminuição da cognição. Eu estou falando para vocês aqui, ó, dificuldade de compreensão. Eu escuto, mas não entendo, correto? Olha aqui outro, aumenta a irritabilidade, a pessoa fica mais nervosa, mais irritada, gerando problemas de relacionamento. Ou seja, a pessoa fala, eu te escuto, mas não te entendo, você está surdo, você está velho, você não presta atenção, ou o familiar não quer mais saber daquela pessoa. Isso tem gerado muito aumento de isolamento social, gerando depressão. Um dos grandes fatores de depressão em idosos é a perda auditiva. A pessoa começa a se excluir, se afastar. Para que eu vou numa reunião de família? Vou conversar com aquele meu amigo? Vou naquele ambiente social se eu não escuto, se eu só concordo? Ou ao contrário, né? A família não quer mais aquela pessoa. Por que eu vou falar com o vô, com o tio, com o pai, se ele não escuta? Começa a excluir aquela pessoa, está gerando muito depressão. E além disso, diminuição, pessoal, da percepção do ambiente, né? Riscos de acidente. Vai que você atravessa a rua, não presta atenção e é atropelado. A família fica super preocupada, pessoal. Então isso, esse é um vídeo de alerta, espero que se você está passando por esse momento ou conhece alguém na tua família que está passando por esse momento, procure um médico otorrino, faça o exame de audição e entenda que colocar, se for indicado, né, um aparelho de audição não é coisa de velho, coisa de que não é uma coisa que seria útil para você. E ajuda, pessoal. A gente observa o paciente agradecendo a gente quando a gente tem essa indicação, pessoal. E hoje tem aparelhos de várias formas, tem aparelhos um pouquinho maiores, um pouquinho menores, com maior tecnologia, com menos tecnologia e de vários preços também. Eu não sei, eu não vendo, né? A gente pode sugerir para vocês empresas confiáveis que podem fazer essa avaliação para você também ter essa opção de gama de testes, né? Esses testes são muito importantes para você entender também se aquele aparelho, aquele produto é útil para você e vai ser eficaz para você. Mas é aquilo, não adianta você adquirir e não usar, deixar na gaveta, né? Isso não vai adiantar de nada. Tem que usar, estimular o teu cérebro e usar isso todos os dias. Tira para tomar banho, tira para dormir, que seria o único momento que você não usaria. Pessoal, me conta, você já percebe uma dificuldade de audição, de concentração, de memória, de raciocínio? Conhece alguém? Escreva nos comentários, vou tentar ajudar você de alguma forma mais que esse vídeo está fazendo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.